Fala cartoleiro, fala cartoleira, sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal, o canal de dicas do professor Lourimar Mendes. Esse é o terceiro vídeo, rodada 17, e nesse vídeo nós vamos falar de time tiro curto. Nós vamos, ao longo do vídeo, colocar aqui para vocês a escalação de dois times. Lá no final vai ter o campinho com um dos times, mas ao longo do vídeo vai ter uma segunda escalação e aí você escolhe aquela que você quer, aquela que você acha que vai dar certo para a sua rodada, de acordo com o tamanho da liga que você quer disputar e de acordo com os seus objetivos em termos de tiro curto. Tiro curto, que para quem não sabe ainda, para quem está começando o Cartola agora, tiro curto significa time mais ousado, time que você pretende ganhar a rodada. Não é um time de regularidade, é um time em que a competição é por rodada. Cada rodada tem um vencedor e para você ser o vencedor tem que ser mais ousado. A estratégia mais usada por todos os cartoleiros que têm experiência em tiro curto é: você tem que colocar todos os defensores e o técnico de um mesmo time. O meio e o ataque, você pode até repetir um meio-campista e um atacante desse mesmo time, de repente colocando algum desses jogadores como capitão, mas não é obrigatório. É isso, vamos lá para a escalação? Então, mas antes da escalação, o que eu peço? Deixe o seu like, compartilhe o canal com os amigos, faça inscrição no meu canal. Faça inscrição. Além da inscrição, o que eu peço para você fazer? Ative o sininho, porque aí você não perde nenhum vídeo novo. Galera, nós já vamos para o 4º ano com regularidade, sempre pontuando, sempre sendo premiados nas nossas ligas, principalmente para a Liga Clássica Anual. E falando da Liga Clássica Anual, o nosso time, que foi o primeiro vídeo da semana, a gente vai atualizar. Nós temos que tirar o Alisson, que não vai jogar pelo Grêmio porque se contundiu. No lugar do Alisson, nós vamos colocar o Rafael Veiga, lá no time principal. E na lateral a gente tinha o Wanderson, que durante a semana recebeu o cartão amarelo. No lugar do Wanderson, nós vamos colocar o Arnaldo, do Atlético Goianiense. Já estou até falando da escalação aqui do time principal. Bom, esse time aqui, ó, Mestre Mito 02, é um time que eu só jogo liga tiro curto com ele. E mesmo jogando só a liga tiro curto, ele é um time que tem uma boa pontuação geral. Vou mostrar para vocês aqui a pontuação desse time. É um time só de liga tiro curto e que às vezes eu arrisco em tiro curtos menos favoráveis, né? Em times menos favoráveis. E olha aqui a pontuação dele. Ele tem 982 pontos, esse time, mesmo sendo um time para tiro curto, em que uma ou outra rodada a gente acaba ousando no time tiro curto para tentar ganhar a liga um pouco maior. Bora lá então para a escalação. Eu vou sugerir aqui dois times, duas escalações, e uma é mais óbvia e a outra é um pouco mais ousada. A escalação tiro curto mais óbvia é o primeiro jogo da rodada, sábado às 17 horas, Chapecoense e Atlético Goianiense. Chapecoense, que pelas análises de estatísticas do Escala 10, cede alta pontuação para atacantes e para laterais direitos. Por isso nós vamos escolher uma base do Atlético Goianiense que enfrenta a Chapecoense. No primeiro vídeo da semana, eu disse que acreditava muito na vitória do Grêmio e no SG do Grêmio. Já não acredito tanto. Acho que o goleiro do Grêmio é bom para a rodada, para a Liga Clássica, porque o Bahia finaliza muito, mas eu tenho medo do Grêmio não conseguir esse SG. O segundo time aqui que eu estou indicando para SG é o Palmeiras, que pega o Cuiabá, e o Palmeiras tem uma semana inteira para trabalhar, significa que provavelmente não vai poupar ninguém, já que no meio de semana tem Sul-Americana, tem Copa do Brasil e o Palmeiras não está envolvido. Esse é o segundo tiro curto que eu vou indicar. E o terceiro tiro curto que eu vou indicar, ele é um tiro curto um pouco mais ousado. Esse time tiro curto que eu vou indicar é o Internacional, que pega o Santos. Professor, por que você vai indicar o Internacional? Vou indicar para quem vai disputar uma liga maior, uma liga que menos gente terá
a coragem de escalar o Internacional. E vou indicar também porque o Inter já vem de 3 jogos sem derrota, melhorou muito o sistema defensivo e nas últimas 2 rodadas teve 2 vitórias grandes. Uma vitória de 3-0 contra o Flamengo e depois uma vitória contra o Fluminense, que foi de 4-0. Então o Inter vem muito bem nessas 2 últimas rodadas, 3 sem perder. Significa então que o Internacional vai ser a nossa aposta um pouco mais ousada. A gente já vai filtrar aqui esses 2 times para facilitar. Aliás, antes de filtrar, vamos escalar o meio e o ataque nosso. Ataque muito bom para a rodada, principalmente para a Liga Clássica, é o Hulk. Mas a gente vai deixar ele de fora desse time aqui para tiro curto, para fazer um time tiro curto diferente, ok? Espera aí, porque aqui no filtro eu vou ter que colocar posições. Atacantes. Então vamos embora lá escalar. Atacantes. Vamos colocar o Gabigol, que precisa de pouco para valorizar. É até bom para equilibrar o seu time tiro curto. Vamos colocar o Gabigol. Vamos colocar o Dudu, que está muito bem escalado na rodada. Não estava entre os mais escalados, mas agora está. E vamos escalar o Zé Roberto. Então observe aqui que a gente mudou o nosso ataque. A gente tem um ataque diferente do que vai ser o padrão da rodada. Somente o Gabigol aqui que a gente manteve, a gente não está com o Hulk. Um meio campo, a gente vai colocar o Arrascaeta, que é óbvio que todo mundo vai ter. O Rafael Veiga, que tem um confronto muito favorável e é o batedor de pênaltis do Palmeiras, por isso que a gente vai colocar. A gente poderia colocar como terceira opção o Terans, que jogando em casa tem uma média fantástica. E essa média fantástica do Terans, ela ajuda muito o time do Atlético Paranaense. Mas como o primeiro time tiro curto que eu vou indicar, ele vai ter como base o Internacional, eu vou colocar o Edenilson, que tem o pênalti a favor. Então já falei aqui do primeiro time tiro curto, o Edenilson vai sair do segundo time tiro curto lá. Aí a gente vem para o filtro, filtrando aqui o Internacional e o Atlético Goianiense, que serão as nossas bases. Atlético Goianiense tem 3 laterais prováveis, porque o Arnaldo tem jogado de atacante. E olha aqui o gráfico do Arnaldo. Nas 2 últimas rodadas, 9,50 na última e 8,90 na penúltima. Ele vai estar, inclusive, nos meus times de liga mensal e anual. Dudu não é tão regular, mas a Chapecoense cede muito para lateral direito. Natanael é um pouco mais regular, mas joga pela esquerda e é o mais caro dos 3. Aí a gente tem como provável aqui do Internacional somente o Moisés. Então, provavelmente o que vai acontecer é que nós não conseguimos aqui fechar toda a base do Internacional. Deixa eu só ver aqui o que a gente tem do Internacional, se a gente tem alguém como dúvida. O Saraiva está machucado, o Heitor está aqui como dúvida, mas muito provavelmente que o Heitor vai jogar. Então o Heitor vem aqui para o nosso primeiro time montado aqui com a base do Inter. Aí vem o Cuesta e o Bruno Mendes, 2 zagueiros bons. A questão é que os zagueiros do Inter não têm pontuado conforme a gente espera. Agora o Daniel, o goleiro do Inter, ele é bom inclusive para time regular, de regularidade, tá galera? Ó, fechando aqui a base do Internacional, faltou a gente colocar um atacante do Inter nessa base. Então o que a gente vai fazer? A gente vai tirar o Zé Roberto, vai colocar o Yuri Alberto, porque ele é ótima opção, e a gente vai colocar o Yuri Alberto de capitão, porque é um time de tiro curto bem diferente que a gente está propondo aqui, ó. Confirmando a escalação, esse time tiro curto aqui, que é o primeiro que eu estou fazendo, ele está desse jeito. É um vídeo 2 em 1, né? Olha aqui do lado direito, custou 122 cartoletas, 0,80. Então dá para qualquer um de vocês escalar, né? A maioria dos meus inscritos aqui tem menos cartoletas. Então toda a defesa do Inter e o técnico do Inter é a base do Internacional. Todos os defensores e o técnico do Inter estão nesse time. No meio campo a gente tem o Veiga, o Edenilson, que é o cara que bate pênalti no Internacional. O Veiga bate no Palmeiras. E o Arrascaeta. E aqui na frente, Dudu, Yuri Alberto e Gabigol. Eu não sei se a gente colocando assim se facilita a visualização para vocês. Talvez facilite mais, né?
Então, Daniel é o nosso goleiro, Moisés e Heitor, Vitor Cuesta e Bruno Mendes. É a defesa do Inter. No meio, a gente tem Arrascaeta, Veiga, Edenilson, Gabigol, Dudu e Yuri Alberto, e o técnico é o Aguirre. Agora a gente vai para o nosso segundo tiro curto. Esse primeiro é para uma liga maior. Nós vamos para o nosso segundo time tiro curto, que é o time tiro curto para ligas menores. Vamos de novo filtrar aqui, nós vamos filtrar o time do Atlético Goianiense, tá? Então a gente vai colocar o Zé Roberto no ataque, dá até para arriscar de capitão quem quer, eu vou deixar por enquanto o Gabigol de capitão nesse time tiro curto, vou tirar o Edenilson e vou colocar aqui no meio, poderia ser o João Paulo, que também é do Atlético Goianiense, a gente vai trocar a base inteira, mas a princípio eu não vou colocar o João Paulo, porque eu acredito muito no Terans. Então ali no meio campo dessa base eu vou colocar o Terans, provavelmente. Vamos lá, ó. Vou deixar o Natanael de fora, porque é o mais caro. E o lado direito da Chapecoense cede mais para laterais, né? Os laterais direitos são os que mais ganham pontos quando enfrentam a Chapecoense. Isso é estatística. Fernando Miguel, que é bom até para a liga clássica, liga anual, regularidade, dá 121 cartoletas. Agora a gente vai para o meio campo, vou tirar o filtro aqui, vou ver, ó, tem o Ederson e tem o Terans aqui embaixo. Vou colocar o Terans. Esse time eu vou colocar também o banco de reservas. Esse time custou 132 cartoletas, ponto 18. Vou aqui colocar e cantar o time para vocês e vou colocar o nosso banco de reservas depois. Olha, a defesa então toda do Atlético Goianiense, mas deixei o Natanael de fora porque ele custa 14 cartoletas e a Chape cede para o lado direito. Então tem Fernando Miguel, Dudu e Arnaldo. Se você quiser colocar o Natanael no lugar do Arnaldo e colocar o Arnaldo no banco, você vai ter aí a certeza que o time vai jogar. O bom de colocar o Atlético Goianiense é o primeiro jogo da rodada. Se o Arnaldo, por exemplo, não for para o jogo e o técnico resolver ir só com os dois laterais, você vai ficar sabendo com antecedência e vai mudar. E aí você coloca o Natanael no lugar do Arnaldo. Então a defesa aqui está Fernando Miguel, Dudu, Arnaldo, Éder e Wanderson, todos do Atlético Goianiense. O meio tem Arrascaeta, Veiga e Terans. O ataque tem Gabigol, com a faixa de capitão por enquanto, Dudu do Palmeiras e o Zé Roberto, também do Atlético Goianiense, e o técnico, obviamente, como eu falei que a base é boa, colocar o técnico da mesma defesa, é do Atlético Goianiense. Custou 132 cartoletas, agora a gente vai para o banco de reservas e terminar o nosso vídeo. E já peço que você deixe o seu like, que o like é que fortalece o meu trabalho. Olha, o David já está como provável ali, temos aqui outros atacantes bons, né? O Rigoni como uma promessa aí, uma aposta para a rodada, o Wesley, Ademir, Vargas e Yuri Alberto, que está lá no outro time de aposta, né? Eu vou colocar o Yuri Alberto, o cara fez 4 gols aí em 3 jogos, né? Tá com moral, tanto é que tá lá na outra base, né? Yuri Alberto. No meio campo, vamos lá, quem que a gente coloca no banco de reservas? Ó, tem o João Paulo, a gente pode colocar o João Paulo, já que a gente está com a base ali do Atlético Goianiense. Se algum meia não jogar, o João Paulo entra ali. O Terans, de repente o Atlético Paranaense não vai colocar titulares porque tem Sul-Americana no meio de semana, aí o João Paulo entra ali no lugar. Zagueiros, né, bons para rodada, como a gente está colocando um time mais barato, a gente não tem opção. Talvez aqui o Ricardo Silva, que tem feito pontuações positivas, mesmo o América não mantendo o SG. É o zagueiro que deu para colocar, porque os zagueiros do Atlético Goianiense eram muito baratos. A gente descendo aqui, a gente tem o Tinga para a lateral, Abner Vinícius, Edmar também para a lateral, Moisés, que é do nosso outro time lá de base, Cortez não gosto muito, eu vou com Tinga. O Fortaleza também é favorito contra o time do Juventude. Então o Tinga virou ali o nosso lateral reserva. E no gol a gente tem a opção de vários goleiros. Volpe, o Everton, são 2 nomes bons para a rodada. Descendo aqui, o Cássio, bom nome para a rodada. O próprio Daniel do Inter é bom para a rodada. Eu vou deixar aqui o Daniel. E aí a gente fecha esse time
Como eu disse, com 132 cartoletas, eu já tinha mostrado o campinho, vou mostrar de novo para quem chegou só no final do vídeo. Tá aqui a base do Atlético Goianiense para o tiro curto e do meio para frente, Arrascaeta, Veiga, Terans, Gabigol, Dudu, Zé Roberto e o técnico do Atlético Goianiense. 132 cartoletas custou esse time. Espero que vocês estejam gostando do meu trabalho e que vocês possam valorizar cada dia mais o que faço aqui. O que eu coloco para os times do canal é o que eu faço nos meus times privados. Quem me acompanha desde o ano passado sabe que assim, tento manter regularidade, tento manter honestidade aqui e tento passar as melhores dicas. Quer me ajudar? Deixe o seu like, compartilhe o meu trabalho com os amigos e vamos crescer juntos. Muito obrigado e boas mitadas pra gente na rodada.